que a gente muitas vezes é interrompido, né? Aí essa música fala de Lázaro, mas eu lembrei de uma história que está na Bíblia. E o que está na Bíblia é verdadeiro. A Bíblia fala que Jesus estava passando por uma cidade. E ali naquela cidade onde Jesus ia, a multidão cercava Jesus. A multidão cercava Jesus. Isso aqui era como se fosse um M de multidão. Cercava Jesus. Jesus passava e a multidão ia. Onde Jesus estava, a multidão estava. E Jesus entrou numa cidade chamada Cafarnaum. Essa cidade, Cafarnaum, ali Jesus entrou numa casa. Jesus entrou numa casa. E essa casa, a Bíblia não cita de quem não, mas deve ser alguém íntimo a Jesus. E quando Jesus estava ali, aquela multidão ficava ali cercando Jesus. E tentava entrar na casa e Jesus ali, dentro daquela casa. Mais próximo daquela casa, havia um homem que era paralítico. Ele ficava ou na cama, ou numa cadeira. Ele não conseguia andar, porque as suas pernas não conseguiam ficar retas. Elas ficavam todas sem construção, ele não conseguia. Então, ou ele ficava ali naquela cadeira, ou ele ficava ali naquela cama. Aquele homem tinha amigos. Vocês têm amigos? Eu tenho. Graças a Deus pelos amigos, né? Será que aquele homem tinha um amigo? Ou será que aquele homem tinha 2 amigos? 3 amigos? Não, aquele homem tinha 4 amigos, aquele homem tinha. E aqueles amigos daquele homem falou assim com ele: olha, numa casa aqui perto tem um homem que cura. Ele faz milagres, ele cura, seu nome é Jesus. Amém. Aí ele falou: vamos te levar até ele. Vamos colocar você na sua cama e levar você até Jesus, nessa cama. Aí aqueles amigos pegaram aquele homem e foram levando aquele homem naquela cama ali. Aí quando chegou ali naquela casa, tinha multidão para tudo quanto é lado. Tinha gente nas portas, nas janelas, todo mundo cercando Jesus. Não tinha como chegar com aquele homem naquela cama até Jesus. Eles tentaram até entrar pela porta, eles tentaram entrar pela janela, da casa, não conseguiram, porque a multidão não deixava. Aí eles ficaram: por onde que a gente vai entrar nessa casa para a gente chegar até Jesus? Era impossível chegar até Jesus, de tanta gente que tinha ali naquela casa. Aí eles, pensando, olhou, aí eles viram uma escada que subia até o 2º andar. Quando eles viram essa escada, eles pegaram aquela cama daquele homem e foi subindo a escada com aquele peso, subindo. Aí chegou lá em cima daquela casa. Aí eles abriram um buraco no telhado. E ali naquele buraco, eles começaram a descer a cama daquele homem pelo aquele buraco. Eles foram descendo a cama daquele homem por aquele buraco. Quando eles desceram a cama daquele homem pelo aquele buraco, quem estava ali naquela sala? Jesus estava ali naquela sala cercado de pessoas. E quando Jesus viu aquele homem descendo do telhado, Jesus parou, chamou a atenção dele. Quando a gente chama a atenção de Jesus, tem milagre. Amém. Quando a gente chama a atenção de Jesus, Jesus para. Ele para vir. Aí aquele homem descendo ali chamou a atenção de Jesus. Aí Jesus olhou os amigos dele, aquela força de vontade dos amigos. Quando a gente tem amigos que nos levam até Jesus, é maravilhoso, né? Porque tem amigos que nos separam de Jesus. Tem amigos que levam a gente para as drogas, para as bebidas. Estou falando para jovens. Tem um ali, ó, para a prostituição. Mas menos para Jesus.
Porque quando você começa para Jesus, alguns afastam. E aí aqueles amigos levaram aquele homem para Jesus. E Jesus parou e olhou para aquele homem. E ele pensou, eu creio, não vou falar a Bíblia não. Ele pensou, por essa força de vontade, vou honrar esses amigos desse homem. Ele deve ter pensado no coração dele. Aí quando aquele homem estava bem ali na sala, Jesus falou assim com aquele homem: seja perdoados seus pecados. Aí tinha umas pessoas ali naquela casa que não gostavam muito de Jesus não. Quem é esse que pode perdoar pecados? Que achando que Jesus estava blasfemando. Naquela época tinha uns homens da lei que não iam contra Jesus, achavam que ele estava ali, ele era um blasfemador, por isso que o crucificaram. Aí eles falaram: quem é esse que acha que pode falar com Deus? Aí Jesus virou e falou assim: o que é mais fácil? Eu dizer a esse homem: seja perdoado seus pecados, ou pega a tua cama, levanta e anda. Jesus falou para aqueles homens. Aí Jesus olhou para aquele paralítico e disse para ele assim: pega a tua cama, levanta e anda. Na mesma hora, as pernas daquele homem começou a firmar as pernas. E aquele homem começou a ficar de pé e a saltar naquela casa, porque ele sentiu a cura que o Senhor fez na vida dele. Muitas vezes a gente está como ele, a gente está duvidando se